sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sidosky para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Provastes o meu coração, visitastes-me de noite, examinastes-me e nada achastes. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade, nos dão a honra e o prestígio da presença nesta sessão. Internautas que nos acompanham pela TV Câmara, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 13 de março de 2018. Ofício número 03 de 2018, do Polo Presencial EAD UAB de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 261 de 2017, de autoria da vereadora Zenice Dreger. Ofício número 0077 de 2018, da Secretaria de Estado da Fazenda, em resposta aos requerimentos números 555 e 590 de 2017, de toda a edilidade. Ofício número 0186 de 2018, da Casa das Canoinhas, em resposta ao requerimento número 001 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 075 de 2018, da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 088 de 2018, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 1263 de 2018, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em resposta ao requerimento número 010 de 2018, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 104 de 2018, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Comando Geral, em resposta ao requerimento número 007 de 2018, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 015 de 2018, da Fundação Cultural de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 584 de 2017, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 052 de 2018, do deputado estadual Nildi Sareta, em resposta ao requerimento número 622 de 2017, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 026 de 2018, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a nomeação de um representante desta Casa de Leis para fazer parte da Comissão de Regularização da Coleta de Materiais Recicláveis. Ofício número 26 de 2018, do Procon Canoinhas, em resposta ao requerimento número 17 de 2018, de autoria do vereador Vilmar Sidosky. Ofício número 065 de 2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 060 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 036 de 2018, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, prestando informações acerca da Comissão da Verdade. Ofício número 67 de 2018, do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 25 de 2018, altera e acresce disposições à Lei número 3.872 de 2005, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Porteira Dentro. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de Lei número 205 de 2017, que transfere ao Vara Professora de Táxi. Projeto de Lei número 14 de 2018, que autoriza atletas a representar o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão de Estreio Feminino. Autoriza a custear despesas e dar outras providências. Projeto de Lei número 22 de 2018, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Bolão Santa Catarina de Estreio Masculino. Autoriza a custear despesas e dar outras providências. E o projeto de lei número 23 de 2018, que autoriza o repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. As indicações, número 049 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardel Gortinski, e a senhora Viviane Colares, secretária de Planejamento,
A manutenção do parquinho da Praça Lauro Miller, que se encontra com equipamentos danificados, colocando em risco a segurança de crianças que frequentam o local. A indicação número 050 de 2018, de autoria do Edil Chico Mineiro, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de exercício Renato Jordão Gordins e ao senhor Gilmar Martins, secretário de obras, para que as lajotas retiradas da rua Bernardo Ousen, que estão em bom estado, sejam colocadas nas ruas laterais da Praça Francisco Timóteo Goiás, trecho entre as ruas São José e deriva ao trinque. Para ter continente, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem, uma boa noite. A respeito da minha indicação, acredito que essas lajotas ali já devem ter várias ideias para o destino, que são lajotas boas, né? São lajotas antigas, mas são lajotas boas, não estão danificadas simplesmente porque o chão, né, a base, não estava com um problema de borrachudo, como se diz assim. Mas essa minha indicação aqui, a Praça Francisco Timóteo Goiás, ela tem duas ruas, né? Uma que é um pouco mais estreita e uma um pouco mais larga, que é a rua de baixo, as laterais. Daria certinho, sabe? Porque essa rua ali é larga, então se você dividir em dois, dava bem certinho as duas ruas lá e amenizava uma situação, porque a deriva ao trinque de São José já está, né? Com calçamento com lajota, fecharia, então essa quadra ali amenizava um grande problema que tem ali para a saída do Colégio de Feliz, né? Pensando também no movimento da saída do colégio, que muitos evitam de passar por essas duas ruas das laterais da praça, porque lá é chão, né, sabe? Então, eles complicam tudo a parte de cima da saída da caixa de água ali da escola. Seria isso aqui. Obrigado. Vereador Paulo Mendes. Com a palavra, vereador Paulo Mendes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, saudar especialmente que o Dr. Ivan Kraus, que foi procurador do município de Canoinhas e que nos prestigia na sessão de hoje. Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela indicação 49 com relação à situação do parquinho da Praça Lauro Miller. Agora, recentemente, nas redes sociais, ele foi apresentado por alguns munícipes vários problemas que existem naquele parquinho. E em um determinado momento no passado, quando a situação ficou bastante precária, e eu fazia parte da oposição, a gente cobrou fortemente, de forma unânime na Câmara, que ocorresse uma recuperação dando segurança e condição de utilização do parquinho. E não é agora, por fazer parte da base do governo, que vamos não verificar certas situações e nem pedir para que certas situações sejam resolvidas. Essa situação do parquinho é uma questão emergencial. Primeiro porque a praça central da cidade é uma praça que ela tem um movimento bastante grande, principalmente nos finais de semana. Ela é uma praça que é o cartão postal da nossa cidade, e o parquinho ele tem de fato problemas muito sérios que colocam em risco a integridade física das crianças que vão ali. Então os pais vão até a praça levar os seus filhos, como eu muitas vezes levei, como muitos que estão aqui já levaram, e as crianças, ela vê um brinquedo, ela vê uma balança, ela vê um equipamento ali, ela vai querer utilizar. E hoje tem situações ali bastante críticas, então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, até sugerir que, quem sabe, essa indicação fosse uma indicação conjunta de todos os vereadores, se assim entendessem, pelo menos, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de assinar junto, porque é uma questão emergencial ainda, para evitar que aconteça aí um problema sério com alguma criança, um dano físico, uma situação grave, porque é possível até, infelizmente, acontecer em razão de alguns problemas que ali existem. Obrigado, senhor presidente. A palavra é a dona Laura Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, internautas, caminhos que nos prestigiam hoje, eu gostaria de me manifestar sobre as respostas que vieram da Secretaria de Estado da Fazenda em relação ao encerramento das atividades da
da USEF aqui em Canoinhas. Infelizmente, a justificativa deles é que eles concluíram, diz assim, né, foi submetida a análise fundamentadamente aprovada pelo grupo gestor de governo nos termos do ofício do grupo gestor número tal. Ou seja, encerraram as atividades do nosso município sem, na verdade, consultar a população da importância que seria isso, principalmente para os profissionais da contabilidade e para os próprios advogados. Queira ou não, por mais que aqui falem que é tudo internet, quem lê esses ofícios é divino, maravilhoso, funciona tudo redondinho, na prática não é bem assim. Faz-se a defesa, entrega-se na internet e daí precisa se dirigir à agência mais próxima de sua cidade para entregar a documentação. Como eu já falei aqui em outra oportunidade, chega lá, ninguém sabe o que fazer com aquele documento, é só colocar um carimbo protocolar e a gente fica lá perdendo 1 hora ou mais até alguém colocar um carimbo em cima porque ele não sabe o que fazer com aquele documento. Eu fico muito triste, não poderia deixar de me manifestar aqui com essa resposta. Acho que nós temos que continuar pleiteando que essa agência retorne a Canoinhas, porque ela é necessária para o desenvolvimento, e eu repito aqui, o Estado jamais deve se afastar do cidadão, muito pelo contrário, ele tem que se aproximar e dar assistência e orientação para o contribuinte para a gente continuar evoluindo. Seria isso, senhor presidente. Mas ninguém se deixa. Com relação a... Vereador Márcio Dossi. Olá, vereador Márcio Dossi. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, cumprimentar o Chiquinho da Silva, mais popular Chiquinho da CIA, né, da nossa CIA, cumprimentar a Alice e a família que se faz presente, enfim, os demais que nos prestigiam nessa noite, internautas, imprensa, colaboradores, boa noite a todos. Quero falar um pouquinho sobre a resposta de um requerimento do qual foi encaminhado para o PROCON da nossa cidade, tratando sobre o assunto de uma audiência pública com relação a investimentos por parte das empresas de telefonia e de internet na nossa região de Canoinhas, que essa audiência, marcada através do PROCON de Canoinhas, será realizada no dia 28 de março deste mês, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, para que aí nós possamos então discutir com as operadoras, com a Anatel, enfim, com todos os órgãos competentes, mas em especial de que essas empresas venham aqui falar de investimentos, porque eles vêm aqui só tratando das suas áreas comerciais, vendendo seus produtos e não dando o produto suficiente daquilo que eles vendem. Então, vendem um volume de internet, mas muitas vezes eles não têm disponível esses valores de internet, não têm essa capacidade de internet para que nós possamos se utilizar. E da mesma forma, o sinal de telefonia também, que na nossa região é bastante deficitário. Então, em função disso, eu só estou me retratando com relação a esse requerimento que foi encaminhado ao PROCON e que retornou então a resposta, já oficializando para esse dia 28, às 19 horas, aqui nesta casa, essa audiência pública, tratando com as empresas, e convido aí a sociedade, as associações, as empresas, as pessoas que venham nesse dia até esta casa, às 19 horas do dia 28, é uma quarta-feira, para que juntos possamos trabalhar essa audiência pública e então, quem sabe, sim, termos sucesso com relação a bons investimentos nessa área na nossa região. Obrigado, presidente. Vereador Célio Gás. Com a palavra, vereador Célio Gás. Senhor presidente, vereadora Camila, vereadora Norma, senhores vereadores, convidando que se faz presente, vereador Chiquinho, suplente vereador e vereador, colega nosso. Senhor presidente, com relação à sua indicação da revitalização da praça, e que foi o motivo da fala do vereador Paulo Vince, eu estava aqui lembrando, se não me engano, em 2016 já houve investimento na praça, né, com uma revitalização. Primeiro, eu até gostaria de saber quanto foi investido lá e o porquê.
que não deve ter sido pouco. Mas mais do que isso, no final do ano passado, houve uma audiência pública aqui para apresentação de um novo projeto da revitalização da praça. E eu só queria, talvez para complementar, fazermos um requerimento, senhor presidente, pedindo informações da Secretaria de Planejamento, da secretária, quanto que é a intenção do município em implementar esse projeto, e se é que vai implementar, e qual é o valor. Porque de repente, todo ano nós fazemos um investimento lá necessário, mas que acaba não contemplando as reais necessidades, porque o que o vereador Paulo Linski nos coloca, eu acho que é também o seu pensamento, que as crianças estão correndo risco, né? Questão de segurança. Ora, mas se no passado recente já foi investido um valor que eu acredito relativamente alto, e ainda não supriu, né, não resolveu essas questões, alguma coisa está errada. Né? Será que não aguenta as reformas ou as melhorias que são feitas? Por quê? Será que está faltando alguma vigilância maior? Né? Então, de repente nós poderíamos sentar com o executivo e verificar. Primeiro, questionar o planejamento, se está pronto o projeto e qual é a intenção, né, de que efetivamente ocorra esse investimento, se tem dinheiro para se investir, né, porque pelo que eu lembro, acho que é valores altíssimos, né, e creio que é um investimento necessário, primeiro pelo embelezamento da praça, né, o cuidado que a gente tem que ter com a praça, mas muito mais que isso também, é dar segurança para a população. Então, eu penso que na semana que vem, com a vossa concordância, né, deixamos para a semana que vem apresentar um requerimento nesse sentido, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que parabenizo pela sua indicação, né, e pela sua preocupação com relação à segurança das nossas crianças, já que são, na maioria das vezes, elas que usufruem, né, desse espaço, né, e aí também é um encontro das famílias, e é isso que acho que é a ideia, né, promover essa socialização entre as famílias no domingo, mas que isso também seja feito com segurança. Então, eu quero parabenizá-lo pela sua indicação. Vereadora Camila. Com a palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, comunidade que nos prestigia, internautas. Também gostaria de parabenizá-lo pela indicação. Acredito que a segurança das nossas crianças é em primeiro lugar, mas eu queria já fazer um gancho de um pedido que eu tenho feito já desde o ano passado e não fui atendida. Então, já não quis formular mais indicações, porque acredito que uma por ano ou duas por ano já basta para dar de repente um toque no planejamento, que eu vinha pedindo para Praça Oswaldo de Oliveira, que existem aqueles banquinhos que são todos descobertos, a praça está tomada de mato ali, e as praças são o que embelezam a nossa cidade. Então, assim, assim como as outras praças precisam desse carinho, eu acredito que a Praça Oswaldo de Oliveira também ela precisa ser cuidada, porque não só as crianças frequentam lá, mas as famílias vão lá para tomar chimarrão no domingo, né, às vezes chove, tem um sol, tem aquela cobertura que os vândalos, né, ou a chuva, a gente não sabe o que aconteceu ali, e eu venho pedindo há muito tempo. Então, além de parabenizá-lo, eu gostaria de atentar ao planejamento a Praça Oswaldo de Oliveira, que também é uma praça muito bonita, que falta um pouquinho de cuidado, né? Seria isso. Muito obrigada. Ninguém mais assiste. Bem, senhores, agradeço os elogios dirigidos à indicação do vereador Paulo Linski, do vereador Célio, do vereador Camila, enfim, todos que se manifestaram. Eu tenho sempre procurado falar nessa Casa de Leis que quando eu formulo um requerimento, uma indicação, ou eu sou procurado ou instado por alguém, uma sugestão ou alguma coisa. Mas eu estive no domingo retrasado
na praça, no domingo na praça, e passei por ali, vereador Marcelo, com meu menino de 4 anos. Por mais forte que sejam os equipamentos, realmente o senhor tem razão, que nós temos muitas ações de vândalos, né, que acabam destruindo. Houve investimento considerável, salvo engano, acho que houve até um patrocínio por parte da empresa Mili, que eu tenho conhecimento, não posso falar isso oficialmente, uma informação oficiosa. Eu conversei com a Secretaria de Planejamento, a vereadora Camila, sobre as praças, Waldo Oliveira, enfim, e a secretária, em função dessa grande reforma que será feita, ela entendeu, tá, que não deveria se investir nesse momento, já que existe uma previsão já de uma reforma total. Apesar de eu não concordar com a opinião dela, eu falei aqueles buracos que tem muitas pessoas caminham na praça Lauro Miller, acho que pouca massa de asfalto ali resolveria. Enfim, são pequenas coisas que resolvem grandes problemas, eu sempre falo. E ali nos brinquedos, ali tem a travessia, tipo de uma ponta, enfim, uma daquelas madeiras estava solta, o menino estava passando, com prego, enfim. Eu estava vendo, retirei aquilo lá, mas precisa uma manutenção permanente pelo processo. Infelizmente existe a ação de vândalos e essa ação tem que ser permanente. Apesar da indicação, eu sei que todos os senhores já formularam a ação de melhoria da praça, mas eu me preocupei mais em função emergencial, que caso não seja tomada uma atitude, vejo até uma possibilidade de interdição momentânea para que não venha acontecer um acidente com uma criança, assim, meu filho, como qualquer outro que pode vir a acontecer. Então foi em função disso. Com relação ao seu requerimento, nós podemos formular semana que vem, podemos formular hoje no momento dos requerimentos, fica a seu critério, né, muito bem explicitado pelo senhor essa questão de nós solicitarmos essas informações. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se os vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Mário Erzo. Convido a vereadora Norma Pereira, vice-presidente, para assumir a mesa dos salários. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que motivou eu vir a essa tribuna hoje é para falar sobre um projeto de lei de minha autoria que vem ao encontro, inclusive, vereador Célio, a questão dos danos ao patrimônio público. Nós tivemos, vereador Chico Mineiro, ano passado, em dezembro, um empenho muito grande, que nos anos anteriores também, através do CAPS, foi feito uns trabalhos muito bonitos com relação à decoração natalina. Mas eu, como policial militar que fui, e você passar por aqueles túneis de luz e ver aquilo depredado, aquilo me gerou um sentimento de impotência muito grande. E por outro lado, o que eu, como edil, posso fazer para tentar ao menos amenizar isso? Porque como policial nós sabemos que muitas vezes você prende em flagrante o cidadão, ele pode vir a ressarcir esse dano através de uma transação, pagamento de uma cesta básica, enfim, mas o dano continua lá. Esse dano dificilmente é ressarcido. Então eu comecei a pesquisar um pouco a respeito e eu fui um pouco mais além, verificando alguns municípios em que já existe legislação que regulamenta a questão que os municípios estão instituindo, e esse é um projeto, já bem claro, autorizativo, até mesmo porque eu não posso legislar nesse sentido. Eu falei para a senhora, a vereadora Norma, ontem, que poderia encaminhar isso como anteprojeto, mas verificando e estudando as legislações existentes, muitos desses projetos foram de origem legislativa. Então, o que é esse projeto? O que ele fala? Ele autoriza a instituição do Fundo Municipal para a reconstituição dos bens lesados e do Conselho Gestor do Fundo, adotando outras providências. Na justificativa do meu projeto, e por isso que eu estou nessa tribuna, para apresentar à comunidade, para pedir aos senhores vereadores que em que pese não estar em regime de urgência, mas dada a importância desse projeto, após apresentar a justificativa, eu gostaria que os senhores das comissões analisassem com muito critério, né? Eu tenho a certeza que será aprovado, mas até porque o município está perdendo, muitos municípios talvez não tenham conhecimento de uma legislação estadual
tá, que trata desse assunto. Então, na justificativa apresentada, eu apresentei o seguinte: a criação do Fundo Municipal de Recuperação de Bens Lesados visa ressarcir e prevenir danos causados à coletividade relativos ao meio ambiente, ao consumidor, à economia popular, a bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos. Quando se fala histórico, existe uma comissão, SOS Capelinha, foi instituído por algumas pessoas da comunidade, surgiu uma ideia de reformar a nossa capelinha, eu sempre falo, talvez um dos nossos maiores símbolos em questão de patrimônio. E, por incrível que pareça, vereadora Norma, nem foi terminada ainda toda a manutenção, porque tem pinturas lá históricas, inclusive, que estão sendo restauradas, e já está havendo dano ao patrimônio. Se os senhores forem, eu até convido os senhores a visitar, porque é uma obra de arte que está sendo feita lá. Então, o pintor, aquele Agostinho Três Barras, que esteve aqui, vereadora Norma, no dia da Academia de Letras, fazendo o personagem do Bom João Maria, ele realmente é um artista acima da média. Eu falo até, acompanhando as pinturas lá, ele pinta sob inspiração. E por incrível que pareça, o dano já está sendo causado. Eu sei que quando jovem, muitos jovens namoraram lá na capelinha, não com ponto turístico, tá? Mas a gente não destruiu o patrimônio público, e lá está sendo destruído. Então, patrimônio público foi o que mais motivou eu procurar isso. Ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo no âmbito do município de Canoinhas, que tem como objetivo propiciar ao município a arrecadação e gestão de verbas destinadas à política desses danos e valores. Aí que vem o pulo do gato, né? Aí que realmente você estudando um pouco, você descobre algumas coisas que até então eu pelo menos não tinha conhecimento. Conforme o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Estadual 15.694/2011, diz o seguinte: artigo 3º, inciso 2º, os valores decorrentes de medidas compensatórias estabelecidas em acordo extrajudicial ou termo de ajustamento de conduta TAC e de multas pelo descumprimento de cláusulas estabelecidas nesses instrumentos. Parágrafo 2º. Os recursos referidos no inciso 2º desse artigo poderão ser destinados até o limite de 50% do valor da medida compensatória ao município onde o dano tenha ocorrido, desde que se mantenha fundo específico, instituído por lei municipal, destinado à proteção do bem ou interesse lesado, em regular funcionamento. Então, 50% desses, até o próprio Ministério Público estimula isso, a criação de legislação municipal para fazer o repasse desses recursos. Nós estamos já, desde 2011, já poderia ter sido criado, talvez por desconhecimento dessa legislação, ele não o foi. O projeto prevê a participação facultativa do Ministério Público nas decisões e aprovações de projetos, haja vista a importância conferida ao fundo, que poderá constar com um percentual de 50% sobre os valores decorrentes das medidas compensatórias estabelecidas em acordos extrajudiciais ou termos de ajustamento de conduta, celebrados por quaisquer dos entes públicos legalmente legitimados, e de multas pelo descumprimento de cláusulas estabelecidas naqueles instrumentos, conforme o Decreto Estadual 808/2012, artigo 2º, parágrafo 2º, verbas essas que podem advir de atividades envolvidas pelos promotores de justiça na defesa dos interesses e valores protegidos por esta lei. Então, essa é a justificativa do projeto apresentado. Entendo que o vereador Paulo Glinski, que algumas origens do projeto são de natureza executiva, mas também, no estudo que eu vi, vários municípios proporam via casa legislativa. Então, compete ao município, através da assessoria jurídica, verificar, né? Mas eu gostaria que, se possível, houvesse uma tramitação séria dessa Casa de Leis, dada a importância, né, de nós constituirmos esse fundo e recuperarmos os nossos bens lesados no município. Seria isso, muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, a questão da efetividade. Logo eu vou apresentar um projeto, até a gente tinha comentado nessa Casa de Leis, sobre multa aos maus tratos aos animais. E a minha dúvida é, quanto à fiscalização, como que vai ser feita a fiscalização? Porque com os animais a gente vê assim, principalmente no inverno, cavalo na rua, cachorro amarrado ali, mas de repente na capelinha. Como que vai ser feita a fiscalização para
que esses vândalos cheguem a não destruir o patrimônio e aos demais bens que nós temos. Como que vai ser feita isso? O senhor tem isso em projeto? Porque é uma dúvida minha também para os meus próximos projetos, quanto à fiscalização. Fiscalização, competência, bem, aí tem várias searas de competência. Competência primeira, na questão de dano ao patrimônio público, por tratar-se de um crime, é da Polícia Militar. Então, uma vez a pessoa presa em flagrante, ela vai ser conduzida, tá? E no momento que ela vai ser apresentada ao Ministério Público, Poder Judiciário, lá vai ser prevista uma penalidade. Dentre essas penalidades, inclusive as pecuniárias. E parte dessa multa pecuniária será repassada a esse fundo. Você entendeu? Com relação a animais, eu não sei realmente. Eu não estudei o projeto que a senhora apresentou ainda, mais a fundo. A polícia, destinado à Polícia Militar, que será a fiscalizadora desse projeto. Maus tratos já existe a previsão legal. Maus tratos animais é crime, então a Polícia Militar, qualquer pessoa do povo pode, toda autoridade deve, partindo dessa premissa, tá, de autuar um caso de flagrância, mas especificamente nesses casos, entendo eu que seja a Polícia Militar. Obrigada. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Paulo Pinski. Parabenizar o vereador Coronel Mário pela iniciativa e talvez até para colaborar com o entendimento até a vereadora Camila e comunidade, até se eu estiver equivocado, o vereador o senhor me corrige. Porque, na realidade, não é necessariamente para aquela pessoa que cometeu o dano, vou usar o exemplo aqui da capelinha. Aquela pessoa for lá e cometeu um determinado dano ao patrimônio público, ela vai, como o vereador já comentou, ela vai ter o procedimento criminal, o termo circunstanciado, dependendo da situação, mas o dano ao patrimônio público é crime. E muitas vezes há uma determinação de que ocorra a reparação do dano. Dentro da... que eu falo, se eu estiver equivocado, o Vossa Excelência, como autor do programa, me corrige. Dentro de uma seara do tamanho do nosso município, nós vamos ter, de repente, várias situações danosas ao patrimônio público, que não necessariamente vai ter a situação da reparação por aquela pessoa. Imaginar que uma empresa com excesso aí de carga no seu caminhão causa um dano a uma ponte no interior, por exemplo. Essa empresa não tem a possibilidade legal de ir lá e refazer a ponte. Essa ponte quem refaz é o município. Dentro dessa linha, havendo um fundo municipal, é possível, ou na parte criminal ou na parte administrativa, ser estipulado um valor para que aconteça um depósito lá para formar um caixa para recuperar aquela ponte, recuperar outras situações. Então, o fundo, tanto esse que o vereador Coronel Mário coloca no projeto, quanto que Vossa Excelência pretende colocar, ele não vai servir necessariamente para aquele que cometeu aquele mau-trato naquele momento, mas ele vai servir como uma forma geral para ter uma fonte de arrecadação para implementar políticas que evitem o vandalismo, que evitem o dano, que recuperem o dano, que evitem a consequência de maus tratos futuros. Era essa a minha colocação. Na minha dúvida, eu esqueci, me desculpe, de parabenizá-lo. O projeto é maravilhoso, o projeto é muito bem feito, pelo menos não tive a oportunidade de vê-lo, mas pela justificativa já lhe parabenizo. Como sempre, projetos muito bem feitos, então meus parabéns, vereador. Sinto-me muito feliz e tenha certeza que será aprovado nas comissões. Bom, eu gostaria também, vereador Coronel Mário, de lhe parabenizar por essa medida. Acho de extrema importância e ela deve ser implementada mesmo. É a única forma de a gente evitar vandalismo. Outra não existe. Como multa de trânsito, né? A pessoa se policia, se controla, porque ela sabe que ela terá uma multa. Se dói no bolso, as pessoas cuidam. Se não dói no bolso, elas não cuidam. Então, eu acho que é extremamente importante isso ser levado a sério e adiante. Se depender de mim, isso será já aprovado na próxima sessão. E que unamos forças para que ela seja implementada da melhor forma possível. Que o Executivo adote as providências necessárias para virar esse fundo, para a gente manter a manutenção, por exemplo, das praças, porque o custo de manutenção é alto. Então, se
tiver um fundo para recuperar o patrimônio, entraria também para recuperar as nossas praças, porque elas precisam de manutenção permanente. Meus parabéns. Só respondendo ao vereador Paulinski, o grande montante desse fundo a nível estadual é decorrente de penas relativas ao meio ambiente. Acompanhando a Polícia Ambiental, como comandante da Polícia Militar que fui aqui, tem penas aí na ordem de valor de R$1 milhão. Então, se até 50% isso pode ser destinado para a reparação e o município possa receber isso, é claro que tem que haver uma afinidade entre o Executivo e o Ministério Público na discussão para que realmente repasse. Mas pelo que eu tenho lido e acompanhado, o Ministério Público tem estimulado para que os municípios realmente reparem os seus danos com esses valores. Senhor presidente, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, mas realmente a importância é a criação do fundo, né? Porque hoje, mesmo que seja reparado isso, esse dinheiro não retorna para o município. Essa é a grande vantagem da criação do fundo, né? Então, coisas básicas, simples. Foram instaladas algumas placas lá na rua Valdomiro Ouzens, esquina com a Faria de Lima, no dia do carnaval, no retorno, as pessoas, os jovens, tinham bebido além, foram lá e derrubaram todas as placas. Não tinha ninguém para fiscalizar porque era de madrugada. Mas considerando que alguém tivesse visto, adotado os procedimentos necessários para poder fazer com que ele parasse no dano, esse recurso não viria para o município. O município só ficou com prejuízo. Com a criação, com a implementação do seu projeto de lei, a criação do fundo, há uma possibilidade de que esse dinheiro possa retornar para o município e aí então ajudar o município a repor os bens que eram seus que foram danificados. Nós estamos falando aqui de bens, mas eu me recordo uma vez na ponte d'água do Rio Água Verde, o cidadão enxergou bebida alcoólica, foi lá, bateu, derrubou toda a proteção, aquela mureta, e aí o município ficou com prejuízo. Então, dessa forma, só por isso, só pela criação do fundo, o senhor já merece elogios aqui, porque nós temos, um instrumento para o município poder também ter dinheiro para reparar isso. Então, se depender eu na condição de vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Paulo, vice-presidente, eu creio que já para a próxima semana nós tenhamos condição de pôr em votação esse projeto de lei pela importância dele. Então, parabéns pela iniciativa do projeto de lei. Mas ninguém gostaria de falar? Ok. As suas considerações finais, vereador. Obrigado. Só gostaria de agradecer o sempre pronto funcionário Daniel, para me auxiliar na pesquisa também, na construção desse projeto de lei. Dizer que o Daniel, é uma pessoa tão comprometida, e quando eu levantei e aventei a hipótese da formulação desse projeto, nós discutimos bastante a questão de origem executiva ou legislativa, mas chegamos ao entendimento que poderia ser de origem legislativa. Então, em função disso que acabei apresentando. Boa noite, muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 205/2017, que transfere alvará provisório de táxi. Está em discussão. Não vendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 205/2017. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 014/2018, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23 Feminino, autoriza custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 014/2018. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 022/2018, que
Autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23 masculino. Autoriza custear despesas e dar outras providências. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 022/2018. Só gostaria de frisar e agradecer ao Poder Executivo pelo apoio que tem dado aos representantes do município, principalmente para a disputa do Bolão 23. Eles têm conquistado sempre resultados muito positivos, e o Bolão, a nível de Santa Catarina, é visto como um bom cartão de postal ao município. Então, parabéns ao Executivo por encaminhar esse projeto de lei. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei que autoriza o repasse de subvenção social ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas, abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e a outras providências. Está em discussão. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 023/2018. Passamos aos requerimentos. Solicito ao senhor segundo secretário a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento 099/2018, de autoria de toda utilidade, requerem que seja encaminhado ofício à Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS nos seguintes termos: considerando os recorrentes problemas com a agência de INSS no município de Canoinhas, em razão da falta de médicos peritos e demora no agendamento das perícias, considerando que a demora no atendimento vem causando transtornos e inconvenientes à população do nosso município, especialmente a idosos, gestantes, doentes, acidentados, que ficam meses à espera da perícia, considerando que o benefício é de caráter alimentar e essencial para a sobrevivência do segurado e seus familiares, considerando que alguns segurados, na busca de um atendimento mais célere, se deslocam para as cidades vizinhas, Mafra, Portunhão, São Bento do Sul, o que gera despesas adicionais e, em muitos casos, impossível de ser suportado pelo segurado ou sua família. Considerando que a agência de INSS de Canoinhas atende também os municípios de Três Barras, Major Vieira e Bela Vista do Douro, totalizando uma população de 84.377 habitantes, solicitamos ao digno representante da Associação Nacional dos Médicos Peritos, do INSS, avalie os fatos ora narrados e, assim entende e realize as medidas necessárias e cabíveis para salvaguardar os direitos da população de nosso município e região. Está em discussão o requerimento 099/2018. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, olhando, lendo e procurando, a gente quer encontrar uma explicação. Hoje eu acabei encontrando uma ID 5272, se não me falha a memória, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que a Associação Nacional dos Médicos Peritos do INSS entrou com uma medida suspendendo a medida provisória 664, 564, não lembro o número dela, porque ela permitia com que o INSS contratasse empresas e médicos para fazer perícias médicas. Então, na verdade, o que está acontecendo, a princípio, é isso. O INSS, eles não estão credenciando médicos em função dessa ADI 5272. Até a assessoria jurídica da Casa vai elaborar um requerimento para enviarmos na próxima semana para a ministra Rosa Weber, porque está na mesa dela desde outubro de 2015, se não me falha a memória. E também hoje caminhando para a Associação Nacional para ver o que eles nos respondem, se é efetivamente isso ou não. Até para nós encontrarmos mais alguns subsídios para enviarmos uma moção para o Ministério Público Federal mais fundamentada, para que seja dê efetividade à informação da gente, que a gente faça algo com que o Ministério Público se comprometa e faça algo para que o INSS, de uma vez em Canoinhas, faça essas perícias aqui, credenciem médicos ou empresas
para fazer enquanto não houver concurso e médico concursado para atuar na nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Nilson Weber. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos aqui para cumprimentar os caminhantes que nos assistem, que estão aqui presentes. Dizer mais uma vez, né, nós estamos debatendo aqui sobre a falta do médico perito aqui na agência do INSS Caminhões. O seu requerimento foi bem formulado aqui por toda a entidade e vereadora Norma. E acho que de tanta pressão, né, foi semana passada, né, vereador Célio, que foi aprovado, primeiro nós aprovamos para todos os deputados, senadores, deputados federais, aqui da bancada Santa Catarina, nós estamos mandando para todas as autoridades. Eu acho que então agora estamos mexendo certo na Associação Nacional dos Médicos do INSS. O mais grave, que visa bem, né, especialmente idosos, gestantes, doentes, acidentados. Quem está no auxílio-doença, quem precisa de benefício, é pessoas, né, que estão com a doença grave, ou mesmo acidentado. Eu volto a frisar novamente, né, acordado o benefício, as pessoas ficam aguardando até meio ano para fazer uma perícia, e não tem perícia. Não era para máfia, não era para portunhão. Agora, vou repetir as mesmas palavras que eu falei semana passada. Aí chega lá em Portunhão e Portunhão ano passando mesmo. Então acho que o nosso povo não está pedindo nada, é um direito que eles têm. Todo mundo que está ali para receber um benefício, ele paga os seus impostos, ele paga o INSS. Se for empregado, é descontado na folha de pagamento. O empresário paga o carnê, o empreendedor, o produtor paga na nota fiscal. Eu não sei mais o que nós temos aí a fazer, o vereador Paulo Lins, né, como o senhor mesmo propôs, fazer uma ação popular. Né, nós estamos chegando, vamos ouvir o que vai vir da resposta para nós, mas só que está demorando muito, né, vereadora Norma? Ninguém pode ficar esperando 6 meses, e as pessoas que recebem esse benefício são pessoas que recebem o benefício normalmente com salário mínimo, conforme, mas a maioria são pessoas humildes que precisam, independente, né, do valor que paga para o INSS, contribuir, ele tem direito. Ninguém está fazendo nenhuma, não está pedindo favor para ninguém, é um direito do povo. Eu acho que está bem colocado esse requerimento, mais uma vez, para a Associação Nacional dos Médicos Peritos. Eu acho que amanhã a vereadora Norma está vendo outro requerimento para fazer segunda-feira, amanhã não, hoje é terça, segunda-feira que vem. Mas pode ser formulado amanhã, e com certeza acho que todos nós, vereadores, vão assinar, né, por toda a entidade. A gente já está até, triste, viu, presidente, a gente está comentando isso. Nós, vereadores, estamos sendo cobrados, nós estamos aqui para defender realmente as pessoas que precisam. Né? Então, no caso, não está no auxílio doença, no benefício, porque a pessoa ela precisa, ela está ou uma doença grave, ou é um acidentado, que já está fora, né? Não tem jeito. Então, senhor presidente, é o que eu continue, eu acho que nós temos que, inclusive naquele que a gente solicitou semana passada, eu acho que da comissão, que ser formada essa comissão mesmo, por nós vereadores, aí para ver o que nós vamos fazer para frente. Já que continua. Continua a discussão. Senhor presidente. Palavra do Paulo Minski. Senhor presidente, na semana passada foi colocada aquela situação da possibilidade de uma ação civil pública, e o Daniel encaminhou hoje para o nosso e-mail uma ação civil pública que o Ministério Público Federal fez no Estado de São Paulo, basicamente com o mesmo problema que nós temos aqui, até porque isso é um problema que não é hoje uma questão só nossa, vários locais está acontecendo. E como a gente já mandou para o Ministério Público Federal essa informação ano passado e a resposta foi, da minha maneira de ver, insensível com o problema do Canoinhas e região, que além desse requerimento que nós estamos aprovando hoje, e além do estudo sobre a ação civil pública aqui, quem sabe o município podia fazer, ou pode fazer, mas que a gente encaminhasse também para o Conselho Nacional do Ministério Público. Todos os nossos requerimentos, que são vários há muito tempo, clamando em nome da população de Canoinhas para que esse descaso que tem com a nossa gente cesse,
e que a gente encaminhasse uma cópia dessa ação que está tramitando em São Paulo, até de repente pegar um histórico do processo, ver como é que está o andamento, para que o Conselho Nacional do Ministério Público também possa tomar uma providência, porque tem poder o Conselho Nacional do Ministério Público de determinar ou de solicitar o ajuizamento da ação, e se o procurador que estiver respondendo para a região entender que não, designar um outro para fazer. Eu faço a colocação porque esses órgãos que nós temos encaminhado, eles na verdade não têm dado uma resposta efetiva. O problema continua. Na semana passada eu vivenciei um caso de uma pessoa que foi até São Bento do Sul realizar a perícia e que, chegando lá, se entendeu que faltava um determinado documento que essa pessoa não tinha consigo ali. É uma pessoa já numa dificuldade enorme, já dependendo de carona, já levado por outros. Teve que ainda implorar que se permitisse um intervalo de pelo menos 3 ou 4 horas para que ela pudesse retornar a Canoinhas, pegar esse documento e voltar para lá. Sabe? Sem ter condição financeira sequer para gasolina, já dependendo da ajuda do outro. E mais, quando nós tínhamos a perícia aqui, muitos e muitos canoinhenses, muitos e muitos munícipes, muitos e muitos brasileiros foram tratados com falta de respeito na perícia aqui em Canoinhas. E isso é fato público e notório. Muitas e muitas pessoas, quando nós tínhamos a perícia, eram tratados com uma espécie de desprezo por quem realizava essa perícia. E isso aqui, cada um de Vossa Excelência, principalmente o vereador Ver, que trabalha no sindicato, a vereadora Norma, que atua na área previdenciária, sabe que muitas pessoas chegavam lá com pilhas e pilhas de documentos, exames, e muitas vezes sequer aquilo era olhado. Era mandado simplesmente, fica de pé, ou faz um movimento, ou, dependendo de uma conversa, era indeferido, com segurança na porta para aquela pessoa não poder sequer nem falar, como se estivesse tratando com bandidos. Então, nós temos que exigir que volte a perícia. Isso tem que voltar já. Mas uma perícia que respeite o contribuinte. Uma perícia que respeite aquela pessoa que está ali na frente, que ela está adoentada, que ela teve um acidente, mas é ela, com o INSS que ela recolhe, que paga o salário daquele perito. É essa pessoa que tira o bloco de nota, esse agricultor que muitas vezes, trabalhando desde a infância, acabou com a sua saúde num serviço sofrido e pesado da lavoura, e que chega ali e escuta muitas vezes uma gracinha dizendo assim: não, mas você está bem, pode trabalhar. Uma pessoa que não pode nem caminhar vai voltar lá para colher fumo, vai voltar lá para fazer o trabalho árduo da lavoura. Então, nós temos que brigar muito para que venha para cá o perito, e que venha um perito que honre o cargo que ocupa, que honre o juramento que fez quando recebeu seu diploma de medicina, e que trata o ser humano com o respeito que ele merece, e não se esconda atrás do cargo público para menosprezar as pessoas, se achar melhor que os outros e deixar as pessoas em dificuldade, tendo que entrar na justiça para demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos, quem sabe 10 anos, quem sabe nunca vê o benefício. Porque quando muitas vezes sai o precatório, sai a ordem judicial, aquela pessoa já faleceu. Então, eu sugiro que, além do requerimento, que é um requerimento unânime de todos nós, mas que vamos encaminhar para o Conselho Nacional do Ministério Público todo esse histórico. Não pode a nossa população continuar sendo menosprezada, e nós aqui batendo nesse assunto, conversando, requerendo, e não tendo alguém que tenha o poder de resolver, que se interesse, que queira resolver. Eu entendo que vai ter que ser no meio judicial mesmo. Até porque o INSS muitas vezes só respeita a ordem judicial depois de esgotar todas as instâncias possíveis, inclusive. Graças a Deus. Última discussão. Vereador Paulo Luiz, o senhor estava falando aqui, se eu posso estar não tendo, digamos assim, conhecimento aprofundado, o senhor estava falando e eu pensando até demandar da gravação da sua fala, como cidadão benemérito Canoinhas, que hoje está inclusive no Conselho Nacional de Justiça, o Dr. Márcio Schiffler Fontes. Reuni todos os documentos, eu não sei se poderiam ou não, mas para ele tomar conhecimento, e pelo comprometimento que ele teve com Canoinhas,
talvez seja mais uma possibilidade nós buscarmos uma resposta. Eu não sei, eu posso estar equivocado. O senhor falou Ministério Público também, mas eu não sei se haveria essa possibilidade. Talvez o senhor tenha mais entendimento nesse sentido. Senhor presidente, a ideia é excelente, é que existe o Conselho Nacional do Ministério Público também, assim como tem o Conselho Nacional de Justiça. Sim. E ele trata justamente de verificar alguma atuação que exista por parte ou do Judiciário ou do Ministério Público que não esteja contento, por exemplo, para aquele que faz a reclamação no CNJ ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, mas entendo importante, quem sabe, também além do Conselho Nacional do Ministério Público, mandasse para o Conselho Nacional de Justiça até para forçar que haja, de fato, pelo Conselho lá que deveria tomar uma providência, ou que quem sabe toma uma providência, uma responsabilidade maior para analisar, porque sabe que foi encaminhado também por um órgão que é extremamente eficiente e respeitado no país, que é o CNJ, aonde nós temos um cidadão benemérito de Canoinhas, um juiz extremamente trabalhador, coerente, preocupado com o bem-estar da comunidade, que é o Dr. Márcio, que o Vossa Excelência muito bem mencionou aqui. Por questão de ordem, coloca primeiramente em votação o requerimento 099/2018. Os vereadores concordam com a questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 099/2018. Eu só solicito a assessoria legislativa que fazer uma pequena correção, onde está "e assim entende", por questão ortográfica, "e assim entender". Só essa correção. Coloco em deliberação também a confecção dos requerimentos 100 de 2018, dirigidos ao Conselho Nacional do Ministério Público, e os requerimentos 101 de 2018, dirigidos ao Conselho Nacional de Justiça. Está em discussão. Vou colocar em votação os dois. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Perdão. A questão de ordem 100, 101 já estão na pauta. 102 e 103. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Confecção dos requerimentos 102 e 103, dirigidos ao Conselho Nacional do Ministério Público, com a mesma redação do requerimento 99 e do requerimento 103 ao Conselho Nacional de Justiça. Requerimento 100 para 2018, de autoria dos edis Coronel Mário e Vilmar Sigoski, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Urtinsky, prefeito municipal de exercício, e a senhora Zeneci Dreyer, secretária de Saúde, solicitando a possibilidade da realização dos estudos necessários e, se possível, a implantação de uma farmácia na unidade básica de saúde do bairro Campo de Água Verde. Está em discussão o requerimento 100 de 2018. Senhor presidente. Olá, vereador Vilmar Sigoski. Já foi, em outras datas já foram discutidos essa necessidade que o bairro, o distrito tem de ter uma farmácia lá. Farmácia. Alguns medicamentos lá é servido, né, vereador Sérgio? Mas, porém, medicamentos psicotrópicos, aqueles que dependem de uma manipulação de um farmacêutico, aí lá não é possível, porque esse farmacêutico lá não se encontra, lá não tem um farmacêutico prestando esse serviço lá. Então, já foi solicitado em outros requerimentos, eu tive até no mês de julho do ano passado, eu ainda havia feito um também, mas foi feito mais que um, fazendo a solicitação de um farmacêutico, uma farmacêutica, enfim, um profissional da área, para então aí se compor realmente uma farmácia, um todo, para o atendimento do Distrito de Água Verde e região, que comporta, sim, com toda certeza, sabemos nós do volume de pessoas que lá naquela região residem, moram, utilizam aquela unidade de saúde. Então, muito bem posicionado o seu requerimento, juntamente com o meu apoio para ele, né? E vamos reivindicar, porque acho que a partir de agora, cada vez mais vai ser necessária a presença de um farmacêutico naquela unidade de saúde.
Continue a discussão. Senhor presidente. Fala, vereador Célio Galeski. Até porque espaço físico tem, né, porque era a antiga policlínica, então tem espaço, né, para se colocar o farmacêutico. E agora também com o novo concurso público tem a condição de efetivação desse profissional. Porque antes tinha aquela condição, como é que vai chamar, contratar não pode, né? Agora foi feito um concurso público. Então se a questão era o profissional, tem meios da sua efetivação e então colocar lá. E realmente, vereador Gilmar, vereador presidente Mário, se parece que o centro não é tão longe, mas para as pessoas que buscam esse atendimento, e grande parte delas acabam vindo a pé, e boa parte delas são idosos, né? Então pode parecer algo assim, olha, mas não dá para vir até aqui a policlínica buscar. Não é tão simples assim. Eu falo disso porque a minha mãe é idosa, meu tio é idoso, reside no Campo da Água Verde, e às vezes esse dia eu vi eles indo a pé com sol, porque tem que vir aqui ao centro buscar, e reside no Campo da Água Verde. Facilitaria a vida. Estou dando o exemplo da minha família, mas quantos moradores tem o Campo da Água Verde? É o maior bairro. Então, é mais do que justo. E eu creio que, eu sei que a gente fala aqui de contratação, de profissional, efetivação, mas esse é um investimento necessário. Nós estamos falando de algo que é a saúde, né, que não pode ser deixado de lado. Pode até deixar de efetivar ou contratar um outro profissional, mas esse não. Esse vai atender efetivamente a população e aquela mais necessitada, né? Então, eu queria, com a vossa concordância, presidente vereador, vai assinar junto esse requerimento, pela importância que ele tem, e espero, e eu acredito que esse é o momento oportuno de fazermos, porque, conhecendo o nosso prefeito em exercício, o Renato Pique, ele tem condições de nos atender agora, né? Porque senão vai deixando, a gente sabe, daí outras secretarias vão pedindo outro profissional e aí vai, né? E acabam deixando de contratar alguém, né, tão necessário quanto é esse profissional, que aí vai poder atender a população. Então, nessa discussão, seus vereadores, eu, antes de colocar em deliberação, se todos concordam em assinar esse requerimento, só gostaria de informar os senhores por que eu formulei. Eu estive lá visitando, juntamente com o vice-prefeito Renato Pique, nós fomos lá no evento do vereador Verto, e na sequência estava sendo realizada uma CIS, uma ação cívico-social lá. E eu achei muito interessante, senhores vereadores, que os próprios funcionários estavam lá cortando cabelo, pintando unha, fazendo uma série de ações. Eu fiquei todos felizes, sorridentes, e a gente tem que elogiar essas boas práticas, essas boas atitudes. E quando eu estava saindo, uma senhora me perguntou, olha, o senhor é vereador, né, se apresentou como vereador, não me conhecia, eu tenho dificuldade de conseguir medicamento, que está faltando, acho que é remédio, mas há muitos anos os vereadores do bairro já têm brigado para que tenha uma farmácia aqui, é longe para a gente. O senhor não podia fazer alguma coisa? Não me questionando, eu conversei com o vice-prefeito Renato Pique, que está em exercício, eles estão formando um requerimento, vamos ver, pedir para a vereadora Zenicicos, deve complementar também pelo evento realizado lá, a gente sabe que ela que é a gestora de tudo isso, até pedir que faça um estudo, né, porque eu não conheço as questões técnicas, mas é importante. Então, vou à deliberação de todos os vereadores, a vereadora Camila da Água Verde, os demais se assinar. Senhor presidente. Fala, vereador Luiz Verto. Com certeza que nós vamos assinar e parabenizar o senhor, o presidente dessa casa, e o vereador Márcio Costa. Eu não sou do bairro Campo Verde, mas a gente sabe da grande população, né, que o bairro Campo Verde tem, que merece. Eu sempre sou a favor, né, a gente tem que dar esse respeito ao nosso povo, né, a comunidade do Campo Verde. Né. Eu acho que está de parabéns aí a indicação de vocês, e tenho certeza que o nosso prefeito, Renato Pique, juntamente com a secretária da Saúde, a Zelici Pereira, vão atender esse pedido. Com certeza sou favorável e assino junto com vocês. Coloco em votação o requerimento 2018, Senado por. Está aprovado o requerimento 0100-2018.
requerimento 101/2018, de autoria da vereadora Camila Lima, requer que seja encaminhado ofício ao cientíssimo senhor prefeito municipal em exercício, Renato Jardel Gurtinski, solicitando informações sobre qual a qualificação dos funcionários que serão contratados, bem como a alocação de cada um, o desmembramento do projeto de lei 020/2018, que extingue e cria cargos, bem como se receberá uma gratificação sobre qual rubrica e respectiva carga horária. Está em discussão. Senhor presidente, desculpa. Está em discussão. Não havendo que ele discutir, coloque em votação. Os vereadores concordam com a permanência, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 101/2018. É o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao senhor primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Ninguém inscrito, senhor presidente. Agradeço, senhores vereadores. Justifico a falta da vereadora Ama Bley por problemas de caráter pessoal e familiar. Ela teve que se ausentar, foi ao município de Florianópolis. Está justificada a falta dessa mesa diretora. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 13. Perdão, para o dia 19 de março, terça-feira, 19 horas. Boa noite e muito obrigado.